Bom dia, gente. Eu quero mandar um abraço para o professor Eustáquio Presley e também não. Bom dia! Hoje são 15 de junho de 2021, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a SEB. SEB, Companhia Energética de Brasília, aqui a Companhia Energética aqui do Distrito Federal, SEB. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Funiversa. Eis a questão aí. Temos assim, no trecho, e aí entre aspas, ou lobistas de um outro tipo de tráfico. Foi empregada corretamente a palavra destacada, que é tráfico aí, foi empregada corretamente a palavra destacada, a qual poderia ter sido confundida com a forma parônima tráfego. E aí vem a questão. Das frases abaixo, aquela em que a lacuna deverá ser preenchida pela segunda palavra posta entre parênteses e não pela primeira, como nas demais, é dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer, gente? Veja aí que ela traz um pequeno trecho acima. Ou lobistas de um outro tipo de tráfico. Existe a palavra tráfico, como existe também a palavra tráfego. São palavras parônimas. Palavras parônimas são aquelas palavras diferentes na grafia e também na pronúncia, mas são parecidas, entendeu? Palavra parônima, repito, é aquela palavra, são aquelas palavras, duas ou mais, são aquelas palavras diferentes na pronúncia e diferentes na grafia, na escrita, mas são palavras parecidas. E aqui é um exemplo. Tráfico e tráfego são palavras diferentes na grafia e na pronúncia, mas são muito parecidas, não é isso? Tráfico e tráfego, olha aí, palavras parônimas. Viu aí? Tráfico e tráfego, palavras parônimas. Muito bem, então essa questão aí, ela traz em cada opção, veja bem, A, B, C, D, E, ela traz aí em cada opção, entre parênteses, duas palavras. Cada opção traz aí duas palavras entre parênteses, que são palavras parônimas, parecidas, mas diferentes na grafia e na fala. Veja aí como exemplo a opção A. A opção A traz assim, só uma figura e aí o espaço você vai preencher. Só uma figura que gozasse de prestígio poderia resolver-lhe o problema. E aí você vê duas palavras entre parênteses. Palavras parônimas. Eminente, existe essa palavra, e iminente. Então veja aí, duas palavras parônimas. O que a questão quer? Ela quer que você pegue a segunda palavra, veja aí, eminente é a primeira, iminente é a segunda, na opção A. Então você vai escolher a única opção que aceite a segunda palavra, no caso aí seria iminente. Se você acha que nesse espaço aí da opção A, só uma figura, se você acha que cabe aí a palavra iminente, a segunda, então a opção A é a opção que a questão quer, entendeu? Ela quer que você preencha o espaço vazio com a segunda palavra que está entre parênteses e não com a primeira. Vejamos aí, para que você entenda a questão, vejamos a opção B de bola. Traz assim, a B de bola. Recentemente, vírgula, e aí o espaço para você completar. Recentemente, no cenário político brasileiro, muitos escândalos
E aí, você vai colocar naquele espaço vazio, veja, recentemente, no cenário político brasileiro, muitos escândalos. O que cabe aí? Será que cabe a segunda palavra, imergiram, ou cabe a primeira palavra, na opção B? Se você acha que cabe a segunda palavra, na opção B, imergiram, então você vai marcar a opção B como a opção correta. Entendeu, gente? A questão quer que você encontre a única opção em que a palavra que vai preencher o espaço vazio é a segunda palavra que está entre parênteses e não a primeira. Certinho, gente? Então procurei, depois eu volto. Muito bem, então vamos aí resolver a questão. Vamos procurar a única opção em que o espaço vazio será preenchido pela segunda palavra que está entre parênteses e não pela primeira. Vejamos a opção A.
Só uma figura, e aí espaço, que gozasse de prestígio poderia resolver-lhe o problema. Será que cabe a palavra iminente aí ou eminente? Cabe a palavra apenas aí eminente. Palavras parônimas, eminente e iminente. Eminente. Eminente significa, veja bem, eminente significa coisa alta, pessoa alta, em relação ao caráter, à personalidade, pessoa elevada ao conhecimento. Então veja, pessoa eminente, pessoa elevada, pessoa de alto conceito. Então eminente é o que cabe aí na opção A, e não a segunda palavra, iminente. Iminente significa que está prestes a acontecer, que vai ocorrer daqui a poucos minutos. É uma coisa iminente. Então, iminente e eminente são palavras parônimas, parecidas na grafia, parecidas na fala, mas diferentes. Então, o que cabe aí na opção A, no espaço aí, é a primeira palavra e não a segunda. Então, a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer que caiba apenas a segunda palavra. E aí, no caso, cabe a primeira, eminente. Veja, só uma figura eminente, olha aí, só uma figura elevada, só uma pessoa de alto conceito, veja aí, só uma figura elevada, eminente, de alto conceito, que gozasse de prestígio, poderia essa pessoa resolver o problema, viu aí? Então, na opção A só cabe a primeira palavra, eminente. Pessoa aí, uma figura elevada, um homem, uma pessoa, uma mulher elevada, um homem elevado, entendeu? Não cabe aí a segunda palavra, iminente, na opção A. Então, a opção A não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. Recentemente, e aí o espaço, recentemente, no cenário político brasileiro, muitos escândalos. E aí duas palavras parônimas, parecidas, emergiram e imergiram. As duas existem. Será que cabe aí a palavra imergiram? Não, não cabe. O que cabe aí é a palavra primeira, emergiram, com E. Emergiram, emergiram, com E. Emergir, existe emergir e imergir. Emergir, como aí está, emergiram, com E, significa sair de, tornar público. Veja, recentemente, emergiram no cenário político brasileiro muitos escândalos, ou seja, muitos escândalos vieram à tona, muitos escândalos saíram do anonimato, saíram do silêncio, entendeu? Então aí na opção B de bola cabe apenas a primeira palavra, emergiram, não cabe imergir. Imergir, como está aí, imergiram, significa entrar. Imergir é entrar, mergulhar, afundar, com I, imergiram. Já emergiram, com E, traz aí sair de, vir à tona, entendeu? Então aí na opção B de bola só cabe a primeira palavra, emergiram, com E, não cabe aí imergiram, com I. Logo, a opção B não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção em que caiba apenas a segunda palavra e não a primeira. Até agora, só aí a primeira palavra, né? Na opção A e na opção B de bola. Vejamos a opção C. Traz assim, o réu procurou agir com, e aí o espaço, para não se comprometer. E entre parênteses, palavras parônimas. Descrição e discrição. Palavras parecidas na grafia, palavras parecidas na fala, mas diferentes. Então vamos lá. Cabe aí a segunda palavra? Se couber, então a opção C é a opção que a questão quer.
Será que no espaço aí cabe a palavra discrição com I? Sim, cabe. Cabe sim, discrição com I. E existe também descrição, só que a primeira palavra aí, descrição, não cabe aí. Descrição vem de descrever. O verbo descrever, fazer uma descrição, descrever. Descrição significa você analisar alguma coisa, uma pessoa ou algo em seus pormenores, que é a descrição, você descrever uma pessoa. Por exemplo, você viu uma pessoa na rua, aí você diz, olha, ontem eu vi uma mulher magra, uma mulher com 2 metros de altura e com cabelos curtos. Eu estou fazendo uma descrição, eu estou fazendo um retrato de uma pessoa que eu vi. E pode ser também essa descrição em relação a uma casa, etc. Eu vi uma casa grande, com 2 quartos, 2 salas, uma piscina e por aí vai. Isso aí é descrição. Você pormenorizar uma coisa, você analisar uma coisa aí nos mínimos detalhes. Então isso aí é descrição, é descrever uma pessoa. Outra coisa é a palavra discrição, com I. Discrição, com I. Discrição traz a ideia de discernimento. A pessoa agiu com discernimento. A pessoa agiu com cautela. Então a pessoa foi discreta, agiu com cuidado. Então a pessoa agiu com discrição, com I. É o caso que cabe aí, a segunda palavra, discrição, cabe aí no texto. Veja, o réu procurou agir com, olha aí, com discrição, com cuidado, o réu, para não se comprometer, viu aí? Então a única palavra que cabe na opção C de casa é a palavra discrição. Ele agiu com discernimento, entendeu? Não cabe aí a palavra descrição, a primeira. Então a opção que a questão quer é a opção C de casa. A segunda palavra é a única palavra que cabe aí, não cabe a primeira, só cabe a segunda. Então, a opção C é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. O presidente do tribunal, e aí o espaço, o pedido do candidato. E aí vem palavras parônimas, diferiu e deferiu, deferiu e diferiu. Cabe aí a segunda palavra, diferir, diferiu? Não. Cabe aí apenas a primeira palavra, entre parênteses. A primeira e não a segunda. Deferir é uma coisa, diferir é outra coisa. Deferir significa conceder, deferimento. Conceder significa aprovar. Já diferir significa discordar, divergir, adiar. Entendeu? Palavras parônimas, deferiu e diferiu. O que cabe aí é a primeira apenas, não cabe a segunda, diferiu com I, não cabe. Cabe apenas deferiu, a primeira palavra. Ou seja, aí, o presidente do tribunal deferiu, olha aí, deferiu, concedeu o pedido do candidato. Cabe a primeira palavra e não a segunda. Logo, a opção D não é a opção que a questão quer. E a última opção aí, a opção é, o juiz resolveu, aí o espaço, o prazo concedido ao advogado. E aí, palavras parônimas, parecidas, mas diferentes. Dilatar existe e delatar são coisas diferentes. Cabe aí a segunda palavra, delatar? Não. Aí cabe a primeira palavra apenas. O juiz resolveu dilatar com I, dilatar o prazo concedido ao advogado. Então veja, dilatar significa o quê? Ampliar, estender o prazo, ampliou o prazo concedido ao advogado, entendeu? Não existe a palavra aí, delatar, no texto aí. Delatar tem outro sentido. Delatar significa denunciar, revelar. A pessoa diz assim, vou delatar você
Ou seja, vou denunciar você, vou delatar você, vou denunciar você ao juiz, entendeu? Então, na opção E, duas palavras, dilatar e delatar. Só cabe aí a primeira palavra. Então, a opção E não é a opção que a questão quer. Entendeu, gente? Então, você vê que em quatro opções aí, só cabe a primeira palavra em cada opção. Só cabe a primeira palavra em quatro opções. Já em uma única opção aí, cabe a única opção em que cabe apenas a última palavra, entre parênteses, que é o caso aí de discrição. A única opção em que só cabe a segunda palavra é a opção C de casa. O réu procurou agir com discrição para não se comprometer. Então, a opção que a questão quer é a opção C de camelo. Opção C de camelo. Mais um vídeo e muito obrigado.